Bora falar de futebol! Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, choque rei, as duas equipes vivendo pressões diferentes nesse início de temporada, mas é inegável que as duas estão vivendo um momento de pressão. O Palmeiras, a pressão pela classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista, tendo neste choque rei dentro de casa a oportunidade de entrar na zona de classificação do seu grupo. Isso porque a Ponte Preta tropeçou nessa rodada, empatando com o Botafogo. Inclusive, foi um tropeço que não era exatamente o esperado, né? O esperado era a Ponte Preta, por exemplo, tropeçar diante do Mirassol e acabou vencendo. Mas contra o Botafogo tropeçou, só empatou e a oportunidade de entrar na zona de classificação mora numa vitória simples contra o São Paulo. Por quê? Porque o Palmeiras empataria em pontos 19-19 e, no saldo de gols, ultrapassaria a Ponte. Nesse momento, a Ponte tem 5 de saldo, o Palmeiras tem 8. Uma vitória mínima garantiria pelo menos 9 de saldo. E aí a gente está falando de uma reta final, a gente está falando de últimos jogos com a vantagem de carregar 4 gols no saldo acima do que o seu adversário direto. Então, o Palmeiras não dependeria só de si ainda, precisaria observar o saldo de gols da Ponte Preta se as duas equipes conseguirem vencer os seus próximos jogos. Agora, é inegável que com 4 de saldo a mais, pelo menos, o Palmeiras tem uma vantagem muito grande para garantir essa classificação, pelo menos na segunda colocação, porque o São Bernardo entra em campo às 4 da tarde para enfrentar o Guarani e, se perder, estacionará em 19 pontos, a mesma pontuação em caso de vitória do Palmeiras. Então, é um jogo que se tornou uma oportunidade para o Palmeiras entrar na zona de classificação e, a depender dos próximos resultados e até mesmo do resultado do São Bernardo, quem sabe sonhar em decidir as quartas de final já no Allianz Parque, já em casa, se conseguir ultrapassar o líder do grupo. É uma grande oportunidade para o Palmeiras, que vive essa pressão por classificação. Para o São Paulo, o papo é outro. Para o São Paulo, o jogo é uma oportunidade de mostrar que nem tudo está errado como parece. Essa é a sensação que se tem ao observar os últimos jogos do São Paulo. São Paulo vem sendo muito pressionado, não pelo seu grupo. São Paulo está praticamente classificado. São Paulo enxerga o Noroeste, que é o terceiro colocado do seu grupo, com 7 pontos. São Paulo está muito adiantado na classificação e vai avançar de fase. Então não existe essa pressão de o São Paulo não vai passar para a próxima fase, está correndo o risco de ficar um bom tempo sem jogar, perder o mata-mata do Paulista. Não. Essa pressão o São Paulo não vive. Mas o São Paulo vive a pressão de entregar resultado, de entregar performance, de entregar confiança de que o trabalho do técnico Zubeldia está em andamento e em evolução. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o jogo em si, mas antes eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo é uma delas. Me dá uma moral, quero botar uma plaquinha de 100 mil inscritos aqui, ó. Então, se você não é um inscrito, já clica no botão inscrever-se e clica no botão do lado no sininho, porque todo dia às 7 da manhã tem um vídeo novo para você e às sextas-feiras tem uma live pra gente trocar ideia e bater papo. Show? Conto com a sua inscrição para bater essa meta de 100 mil inscritos ainda em 2025. Já somos mais de 70 mil. Bora mergulhar no jogo especificamente, porque veja só, é um Palmeiras que vai ter força máxima, não tem dúvida. Inclusive eu perguntei para o João Martins, antes da bola rolar para Inter de Limeira e Palmeiras, na vitória por 3-0, e a pressão já era enorme. Ele mesmo disse, daqui para frente é vencer ou vencer, não tem o que fazer. E na coletiva ele falou que tem a missão, o Palmeiras tem a missão de buscar o título do Campeonato Paulista, independentemente da dificuldade da temporada, que é sempre muito colocada pelo Abel. Abel Ferreira, que volta ao banco de reserva, estava suspenso contra a Inter de Limeira. E esse Palmeiras que vem a campo diante do São Paulo é um Palmeiras que deve ser modificado na sua formação inicial, embora tenha entrado com o que tem de melhor à disposição diante da Inter de Limeira. Mas o Estevão naquele momento não era o que o Palmeiras tinha de melhor, porque ele não estava bem fisicamente. O Estevão passou por um mal-estar, teve febre e o João Martins e a comissão técnica, em decisão conjunta, preferiram simplesmente colocá-lo no banco e, nos minutos finais, ele poderia entrar desde que estivesse se sentindo bem, como acabou entrando. Não é o grande protagonista da temporada, o Estevão, o que surpreende, né? Porque
Ele foi o cara na reta final do Campeonato Brasileiro, junto com o Rafael Veiga, e também o Rafael Veiga não é o protagonista. O protagonista do Palmeiras é o Maurício. Inclusive falei isso no vídeo de ontem aqui no canal do Fragoso, expliquei bastante como o Maurício tem sido importante, decisivo, não especificamente como um meia, mas pela versatilidade de inclusive ser um goleador da equipe como é o artilheiro na temporada. Dito tudo isso, em relação à possível escalação do Palmeiras contra o São Paulo, o técnico Abel Ferreira pode até optar por manter o Estevão no banco de reservas, o que eu acho muito difícil, e repetir a escalação que fez 3-0, jogando bem, controlando a partida. Repito não que eu já falei isso em outros vídeos, mas nesse vai ser a primeira vez. A Inter de Limeira não é um grande adversário, um adversário pesadíssimo, um teste de força para aquela equipe. Se a equipe foi bem diante da Inter de Limeira, vai bem contra qualquer adversário? Claro que não. Claro que não, mas se comportou bem, ganhou confiança, e aí o técnico Abel Ferreira pode manter, por exemplo, o Flaco Lopes na equipe para ver se esse 9 embala agora na temporada depois de 2 jogos e 2 gols, e aí ele auxiliado por 2 laterais muito agressivos, o Mike e o Piquerez, tendo 4 jogadores por dentro com muita qualidade para trabalhar a bola. O Richard Rios, o Veiga, o Maurício e o Facundo. Foi assim que o Palmeiras jogou contra a Inter de Limeira, tendo o M protegendo um pouco mais a zaga que tinha Gustavo Gomes e Murilo. Mas, sejamos honestos, o Palmeiras poderia ter feito 10-0 sobre a Inter de Limeira, que o Estevão voltaria ao time, porque o Estevão é o craque do time. Tenho convicção de que o técnico Abel Ferreira não vai arriscar deixar o Estevão no banco de reservas dentro do Allianz Parque diante do São Paulo, porque a equipe funcionou bem contra a Inter de Limeira. A partir daí, o time pode ser aquele que enfrentou o Guarani. Vamos lembrar que teve Aníbal e Richard Rios como dupla de volantes, e aí ele pode usar o Aníbal ou manter o Emiliano Martinez junto com o Rios, os dois protegendo o meio, tendo 4 atacantes, sendo um deles o Estevão e não jogando com um 9. Então o Estevão e o Facundo jogando pelas pontas, o Facundo pela esquerda, o Estevão pela direita, embora o Facundo tenha jogado demais pelo lado direito, um pouco mais por dentro, tendo Maurício e Veiga também como jogadores que vão atacar os espaços. E a mobilidade desse ataque é muito grande. Pode ser que o técnico Abel Ferreira opte por esse sistema, mas ele também pode optar pelo sistema que enfrentou o Corinthians, no qual ele tirou a camisa 5 do time. O Aníbal Moreno foi para o banco de reservas, o Rios foi o único volante, colocou alas, tanto o Mike quanto o Piquerez atuaram como jogadores muito soltos e 3 zagueiros. Ele entrou com Gustavo Gomes, Murilo e Naves, o restante do time, como já foi citado. E aí ele foi bastante agressivo também. Então, essas 2 perspectivas de escalações podem aparecer diante do São Paulo, a depender do que o técnico Abel Ferreira julgar ser o melhor. Acho muito improvável que a comissão técnica opte por colocar o Estevão no banco de reservas, diante de um São Paulo que vive um momento de absoluta insatisfação e confiança. E aí a gente vai falar um pouquinho do tricolor aqui, é claro, mas antes eu vou parar o vídeo rapidinho para te convidar a clicar no botão do like, no joinha e no botão do hype. Além disso, se você quiser ser um membro do canal, ou seja, apoiar todo mês financeiramente o trabalho que eu faço aqui, é só clicar no botão Seja Membro. Vou ficar muito contente com esse seu apoio ao trabalho independente que a gente faz aqui no canal do Fragoso, tá? Pausa no vídeo encerrada. A expectativa criada no São Paulo foi muito grande, né? Principalmente pelo começo do São Paulo na temporada, mas também pela perspectiva que se tinha de continuidade e de reforços. Um São Paulo que manteve o técnico Zubeldia e, naturalmente, a manutenção de um trabalho faz com que ele tenha maior chance de evoluir, não garante evolução, mas tem a maior chance de evoluir do que interrompê-lo. A manutenção da base do elenco, o São Paulo não perdeu o Lucas, o São Paulo manteve o Luiz Gustavo, recuperou a dupla de volantes, que era uma dupla de volantes muito importante, o coração do time, que o São Paulo perdeu ao longo da temporada, o Alisson e o Pablo Maia, e tê-los logo no começo do ano já seria algo muito importante para o Zubeldia. A chegada de um reforço do tamanho do Oscar também gera uma expectativa gigantesca, além do Rian Francisco, que veio da base, chamando muito a atenção desde o ano passado,
fez uma copinha fantástica, já chegou também dando os primeiros passos brilhando no profissional. Tudo isso fez com que o torcedor do São Paulo se empolgasse com razão, porque o time deu resposta com 3 vitórias seguidas logo no começo do campeonato. Venceu antes, empatou com o Botafogo, mas com um time extremamente reserva, mas depois venceu o Guarani por 1-0 no Morumbi com boa atuação do Oscar, venceu muito bem o Corinthians num clássico diante de um Corinthians que, vamos lembrar, vinha de uma temporada com uma reta final muito empolgante, 9 vitórias, e seguindo nessa temporada com base do elenco, venceu por 3-1 com Oscar e Lucas brilhando no Morumbi. Foi um clássico muito marcante em termos de mostra de força. E bateu a Lusa depois, de virada, poupando jogadores e vendo o Rian Francisco brilhar. Então, tudo parecia caminhar para uma evolução muito clara e até rápida. Mas de lá para cá a situação se complicou. Foram 5 jogos com uma vitória apenas sobre o Mirassol, e as circunstâncias dos resultados adversos são muito preocupantes em relação àquilo que parecia ser uma evolução do São Paulo. São Paulo perdeu para o Santos, que é uma equipe que não inspira nenhuma confiança, e perdeu para o Red Bull. Detalhe da circunstância da derrota para o Red Bull: o São Paulo tinha jogadores reservas atuando, sim, mas teve um segundo tempo todo com um jogador a mais. Além disso, vem de 2 empates em Brasília muito frustrantes. A gente está falando de um empate contra a Inter de Limeira novamente, mas aí com o time titular, tendo um jogador a mais ao longo de todo o segundo tempo, e a Inter de Limeira luta contra o rebaixamento. Então isso já mostra uma preocupação em relação à perspectiva de atacar e ser eficaz. E contra o Velo Clube, que é um dos lanternas da competição também, empate por 3-3. Sofreu 3 gols do Velo Clube, com o detalhe de estar à frente no placar em todas as ocasiões. Abriu 1-0, tomou 1-1. Abriu 2-1, tomou 2-2. Abriu 3-2, tomou 3-3. De um ataque que passava longe de ser um ataque perigoso. E a defesa do São Paulo passou a ser uma preocupação, porque está muito vazada. Em 9 jogos, são 10 gols sofridos. Então é um São Paulo que realmente não tem consistência, não mostra a evolução que prometeu nos primeiros jogos em que se apresentou, e nesses últimos 2 jogos, nesses empates que pesaram muito na análise crítica em relação a esse São Paulo, poucas alterações foram feitas. O time estava com o que tinha de melhor, basicamente, nas mãos do Zubeldia. Do empate contra a Inter para o empate contra o Velo Clube, foram só 3 mudanças no time. O Igor Vinícius, na lateral direita, saiu para a entrada do Cédric, o Alan Franco entrou no lugar do Sabino na zaga e o Luciano entrou no lugar do Ferreirinha na frente. Qualidade, o São Paulo tem. Questão de olhar no papel o que o time pode entregar, ninguém tem dúvida. Faz associações, entra na grande área, inclusive finalizou muito nesses últimos 2 jogos, mas foi pouco eficaz, pouquíssimo eficaz. E ser pouquíssimo eficaz com Luciano, Caleri, Oscar, Lucas, é algo muito preocupante, porque claramente tem a ver com confiança. Esses caras são eficazes, são eficientes, trabalham bem, entraram muito na área. O São Paulo finalizou mais de 20 vezes nos últimos jogos de dentro da área. Contra a Inter de Limeira não conseguiu colocar uma bola na rede, contra o Velo Clube colocou 3, mas tomou 3 também, deixou espaço na intermediária. Então é um time que não se encontrou ainda. É um time que ainda está tentando entender de que maneira ele vai se comportar sem bola para defender um resultado e ser eficaz com bola. Mas qualidade tem. Qualidade tem, não tem dúvida nenhuma, mas a confiança está lá embaixo. Diferentemente da confiança do Palmeiras, que embora não vive uma situação tranquila como o São Paulo em termos de classificação, recuperou demais a confiança no time titular ao vencer a Inter de Limeira. Ah, Fragoso, mas é a Inter de Limeira. É verdade, é um adversário frágil, mas é o mesmo adversário que o São Paulo titular, por exemplo, não conseguiu vencer, tendo inclusive um jogador a mais ao longo do segundo tempo. Então, é importante destacar esses pontos de comparação. Não há dúvidas de que é um clássico de muita pressão para os dois, como eu disse, mas cada um com o seu tipo de pressão. O São Paulo por resultados, por performance, por evolução, e o Palmeiras para buscar a classificação ao mata-mata em meio a esse planejamento do técnico Abel Ferreira, que montou 2 grupos no início do campeonato. Os grupos não conseguiram se firmar em termos de resultados. O time titular, esse sim, conseguiu mostrar força quando entrou em campo e deve entrar novamente, assim como o São Paulo também deve entrar em campo com o time titular, mas o time titular deu algumas boas titubeadas que preocuparam o torcedor nas últimas rodadas. Afinal, quem leva a melhor no Choque Rei? Quem tem o melhor time?
Qual técnico tem as melhores peças para escalar? Você faria qual escalação com as peças que tem no São Paulo, com as peças que tem no Palmeiras? Enfim, o que importa aqui é você deixar o seu comentário, o seu palpite, a sua análise aqui embaixo e debater com a galera, que é muito importante. Seja bem-vindo ao canal do Fragoso, se é a primeira vez que você chegou. Pra galera que tá aqui todo dia, já sabe como funciona. Tem muita gente boa debatendo aqui embaixo, boas ideias, e você fica à vontade também para deixar o seu comentário por ali. Não se esqueça de se inscrever no canal se não é um inscrito e clicar no botão do like, clicar no botão do hype, que isso ajuda demais o trabalho do dia a dia. Se quiser ser membro do canal, eu vou ficar muito contente também com esse apoio mensal. É só clicar no botão Seja Membro. Tô esperando seu comentário aqui embaixo com a sua análise do que deve rolar nesse choque rei de pressões diferentes. Espalhe o canal do Fragoso para todo mundo, hein? Não o canal do Fragoso que inundou, hein? O canal do Fragoso é esse aqui. Espalhe o canal do Fragoso para todo mundo e bora falar de futebol.